Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao LuluCast, nosso clube da Luluzinha, onde a gente fala de coisa séria. E hoje eu tenho não um convidado, mas uma pessoa que vai me ajudar a apresentar alguém muito importante para todos nós. Hoje eu tenho aqui o Benjamin, que vai me ajudar a contar a história de Jesus para vocês. Já que nós estamos na época do Natal, né? A gente tem que contar a história de quem? Quem é o entrevistado do nosso podcast hoje? Jesus. Isso aí! Então, hoje, bem, você vai me ajudar a apresentar o programa. Sim. Se apresenta para o pessoal, fala seu nome, quantos anos você tem. Oi, gente. Meu nome é Benjamin Queiroz, sou irmão, sou filho eu sou filho de o pastor Daniel e pastora Cris. E eu sou irmã da mini pastora, né? Pastora do Rocket ou do Legacy, a Marjorie Queiroz. Prazer em conhecer vocês e obrigado por estar aqui, né? Já. Com certeza. Eu que agradeço. Hoje você vai me ajudar. Então, a nossa história de hoje vai ser sobre Jesus, né? Porque todo mundo acha que o dia 25, todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas acham que dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus. Sim. E o que a gente pode falar para o pessoal sobre isso? Que não existe uma data, né? Não é bíblico nem histórico, não existe uma data. Mas que Jesus nasceu, ele nasceu. Sim. Então vamos ajudar, conta um pouco aí, fala um pouco a sua parte aqui que você sabe da história de Jesus para nós contar para o pessoal. Jesus é uma ilustração que muitas pessoas usam como santo, perfeito, o cordeiro sem mancha, né? O cordeiro perfeito. Quando Jesus nasceu, foi uma alegria para o mundo. Até tem música, Joy to the World, alegria para o mundo, por causa que Jesus nasceu. Muitas pessoas, quando falam assim, o que é Natal para você? Fala assim, é só um dia de alegria, por causa que muita pessoa ganha presente, muitas pessoas que ganham o que elas queriam. Mas realmente não é sobre isso, então a gente vai mais fundo no significado do Natal. Além disso, né? Porque as disso. pessoas só querem saber dos presentes, mas quem deveria ganhar o presente maior é quem? Jesus, né? E não só a questão de dar um presente físico, né? Sim. Mas para nós, o encontro da família, estar com os amigos, é uma data que, indiferente de ser, né, real ou não, esse é aniversário de Jesus, a gente pode comemorar, Sim. né, como uma data dele, mas com o intuito de quê? De reunir a família, né? De ter um vínculo, de estar ali falando sobre Deus, falando sobre a palavra. E, infelizmente, né, o mundo, a maioria das pessoas, usam o Natal apenas para dar presente, para trocar presente, né? E trocaram a imagem de Jesus pela imagem do Papai Noel. Né? Também a gente entende que as pessoas começam a orar nessa hora do ano só para ganhar presente. Né? Só falta Jesus falar, esse aniversário é meu ou seu? Tem que dar presente para quem? Para Jesus, é quem que ganha nós. Mas Jesus é bom. E vamos lá começar? E ele divide, né? Sim. Vamos lá começar? Tá pronto? Bora começar. Vamos lá. Então vamos começar do inicinho. Antes de Jesus já ter nascido, como que aconteceu? Um anjo visitou Maria, Sim. né, falando que ele ia colocar nele o Espírito de Deus, né? Ele ia colocar um Espírito Santo, que seria Jesus. É isso? Sim. Tá certo? Tá certo. Me ajuda aí, me ajuda a contar. E aí, quem foi o anjo que falou para ele, para Maria? Anjo Gabriel, ela acho que eu tava lavando roupa lá fora. Tava lavando roupa lá fora e viu, De né? repente chegou um homem, bateu na porta.
Falou assim, você é Maria? Ela falou, sim, não tenha medo. Não tenhas medo. E falou, o Espírito Santo colocou um bebê em seu ventre. Muitas pessoas conhecem essa história como a gravidez virgem, né? Deus colocou o sopro da vida no ventre dela e trouxe Jesus. E colocou uma vidinha ali, Sim. né? Que virou uma criança de carne e osso. E pra gente explicar por que no caso, Maria teve esse bebê, né? Antes mesmo de casar. Porque Maria era pura, né? E Jesus não podia nascer com pecados, certo? Sim. E se ele viesse de... Como é o nome do pai dele? José? Isso. Se ele viesse de José, ele nasceria com pecado, né? Por causa de Adão e Eva. Então, Jesus veio para ser um homem, né? De carne e osso, mas sem pecados como a gente, né? Porque a gente já nasceu no pecado. E aí, depois disso, ele se casou com Maria, né? José se casou com Maria. E eles foram embora, tiveram que ir embora da casa deles. Para onde que eles foram? Foram para Belém. Belém do Pará? Que piadinha, né? Ué, tem que aproveitar, fazer uma piadinha, bem. Belém da onde? Do Pará. Mentira. Tô brincando. Belém lá de Israel, gente. De Israel. Eu não sei porque as pessoas falam que muitas histórias da Bíblia vão passar lá na Ásia. Porque é ali próximo. Mas não é, né? É mais perto de Israel. Sim. Aí, tá vendo? Você tá bom de geografia, então, né? Tá tirando nota boa em geografia? Eita, olha, tem que estudar mais, hein? Fica quieto, conta pra ninguém. Então, e aí eles foram para Belém. E quando eles chegaram em Belém, né? José já tinha pago uma hospedagem naqueles... Tava tudo cheio. Na estalagem, né? Mas chegando lá, tava tudo cheio. E aí, o único lugar que eles... na verdade, as pessoas acham que eles foram direto para a manjedoura, mas eles foram justamente porque estava cheio e ela precisava descansar e já estava passando mal, né? E para não ficar na rua, eles arrumaram a manjedoura para eles descansarem e dormir, certo? Até que achassem um quarto. E aí depois o que aconteceu? E aí Jesus? Nasceu, assim. Aí Jesus nasceu. Não tava esperando, falou assim, é agora. Cheguei. E aí Jesus nasceu. E como que a família recebeu? O que você acha, assim? Como que a mãe dele, o pai, né? Como que eles imaginaram que ia ser esse menino? Acho que eles nem imaginaram, né? Que Jesus ia passar por tanta coisa igual ele passou, né? Tão bebezinho, tão bonitinho, tão pequenininho, né? A gente também percebe que José é casca grossa, literalmente. Né? Tipo, ele não aceitou isso. Literalmente falou assim, Deus tava assim, nossa, vou ter que mandar um anjo só pra ele, só pra ele conseguir ensinar o filho dele. Já tava com uma cara assim, não aguento mais. Ele tem que mandar, fala assim, Gabriel, vai lá de novo e mostra pra ele por sonho que o Espírito Santo colocou esse bebê, tal. Pra ele realmente conseguir cuidar dele. Ele acreditar, ter fé, né? E saber quem ia ser ele. Né? Que Jesus era um bebezinho, mas que seria um grande homem, né? Sim. De história que até hoje a gente tá aqui, ó. 2024, depois de Cristo, a gente tá contando a história dele. Nem sequer sabe quantos anos já foi antes de Cristo. Só começaram a cantar depois de Cristo, né? Então, nosso calendário, exatamente. Nosso calendário é depois da morte de Cristo, né? Que ele viveu 33 anos e depois disso que começaram a contar esse nosso calendário, né? E isso já mais de muitos anos atrás ainda tinha muita história, né? E também tem outra coisa que né, muita gente fala dos 3 reis magos que foram levar presente. Você sabe a história? Sei. Com quantos anos esses reis encontraram Jesus para dar o presente de verdade? Não foi quando ele nasceu. Sim, acho que foi pelo menos quando ele... pelo menos 1 ano de idade. Eu acho que ele tinha mais. Ele tinha um pouquinho mais. Pela história que a gente estuda na Bíblia, ele tinha um pouquinho mais. Ele já era uma criança grande. Então, muito da história dos reis magos, né? Que ele nasceu e os reis magos seguiram a estrela e encontraram Jesus ali na manjedoura. Isso foi os pastores. Sim, então.
Aí tem essa história dos reis magos, mas isso eles encontraram muito tempo depois. Também, né? Deve ter demorado um pouquinho, né? Pra eles saírem lá do reino e ir lá. Imagina, de camelo. Camelo. Porque nem carro Se tinha. vocês nunca viram, camelo, ele é bem devagar. Realmente. Coitado, imagina, um bicho andando no meio do deserto, quantos dias, né? Se a gente de carro leva 24 horas para chegar ali, ó, em Boston, imagine lá do outro lado, em outro país, em outra cidade. E aí, quando Jesus cresceu, para onde que ele foi? Quando ele estava maiorzinho. Quando ele nasceu, o rei naquela época, ele falou assim, ele vai ser o próximo rei, eu não vou deixar isso. E aí ele começou a pegar todos os bebês que falam que Jesus era mais de um Menino, mês, né? mais de um mês ou 2 meses pra matar. Só que ele já deveria ter mais anos que isso, deve ser tido diferença, mas isso que as pessoas dizem, sabe, Sim. né? E aí ele foi lá pro Egito e ficou lá por pelo menos uns 5 anos da vida dele, né? Pelo menos uns 5 anos da vida dele, pra eles conseguirem esperar o rei morrer ou, tipo, parar e esquecer sobre essa história. E você vê como tem um propósito em tudo que acontece? Sim. Assim como a gente está aqui, né? Jesus também foi um imigrante, né? Como a gente estava falando esses dias, a gente estava falando que Jesus também não tinha green card e foi para o Egito. Sim. E aí depois viveu lá por 5 anos. E lá, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a falar a língua egípcia, né? Que isso foi também muito importante para ele, porque é A gente assim como para percebe, você. né? A gente percebe, né? Quando ele chegou num país ou num lugar que não sabiam a cultura, não sabiam muito a língua muito bem. E aí, quando a gente cresce lá, a gente já tá mais acostumado, né, com as coisas. Sim, Igual se a gente nasce lá no Brasil, a gente tá mais acostumado com as coisas lá do que quando a gente chega aqui. quando chega aqui. Tem que ter mais uma dificuldade do que as outras pessoas, né? Sim, então, e aí o que acontece? Igual quando você chegou, você aprendeu inglês, né? Você foi para a escola, você aprendeu outra cultura, você conheceu outro país, e isso te abre portas para você chegar em outros lugares, né? E foi assim que aconteceu com Jesus também, não é mesmo? Ele foi para lá, viveu esses 5 anos, então eles aprenderam, né, a cultura do Egito. Ele aprendeu a falar, porque ele era uma criança, então a primeira língua dele era a que os pais falavam, mas óbvio que acabou aprendendo. E isso futuramente iria ajudar, porque ele ia conseguir falar várias as línguas. Claro, né? Jesus era Jesus. Jesus sabe falar todas as línguas, não precisava nem de aprender, mas enquanto criança, né? Ele aprendeu, e essa é a importância também da gente entender, às vezes, o propósito da gente quando Deus manda a gente para um lugar diferente, né? Igual Deus mandou nós para os Estados Unidos. E aí, olha aí, a gente se conheceu, a gente está aqui, está aprendendo. E então Jesus viveu lá até 5 anos, Sim. certo? Pelo menos, né? É, A gente não sabe não tem datas certas, né? E aí depois disso, o que aconteceu? Eles voltaram e aí quando realmente ele começou ele começou a, sabe, mais entender as coisas. Aí o pai dele começou a ensinar pra ele que ele era carpinteiro. Se a gente assistir The Chosen, não sei se isso realmente aconteceu, mas mostra, tipo, o pai dele ensinando ele a carpintar as coisas, fazendo as coisas, né? Com paciência, né? Com perfeição, fazer Mostrando direito. ele como é que faz as coisas, mesmo que é Jesus, ele era um humano Sim. que não pecava. Ele ainda tem o mesmo processo de aprender as coisas. Se não tivesse a figura de pai dele lá, ele provavelmente ainda a mesma coisa ia acontecer, mas seria com mais dificuldade, né? Demoraria mais um pouquinho, se não fosse por José, né? Estar lá. Sim, e outra, até Jesus começar a cumprir seu propósito, ele precisava fazer alguma coisa, né? Ajudar o pai, ajudar a mãe, de alguma forma, né? E também a importância que é o pai ajudar e ensinar o filho, né? Yeah. Alguma coisa, uma profissão. Então, desde aí, Jesus já vem dando exemplo pra gente do que é uma família, né? Assim como o senhor. O senhor aprendeu a tocar, quem te ensinou a tocar? Meu pai. Então, isso você vai carregar pra sempre, né? Eu vou. E aí você nunca vai esquecer, porque sempre que você falar assim, eu aprendi a tocar uma música, eu sei tocar um instrumento, você vai lembrar de quem te ensinou, né? Então, José marcou a vida de Jesus, né? Ensinando ele, sendo um bom pai.
E aí, conforme ele foi crescendo, né? Jesus foi crescendo, foi se tornando adolescente, se tornou um homem. A gente não tem histórias relatando, né? A vida de Como Jesus a nesse adolescência, período, né? né? Só temos A vida ele adulta. quando ele era criança não tem muitas histórias quando ele era criança. Só o nascimento dele, né? Nascimento. E aí quando ele foi perdido na cidade. Sim. Com quantos anos ele ficou contando história lá no templo? Você lembra? Acho que foi uns 10. Ele tinha mais ou menos uns 10? Será? Eu, Mais? Tinha mais um pouquinho. 12? Acho que sim. 12. Acertou! Tinha 12 anos. Então, você vê, com 12 anos, ele já pregava a palavra de Deus. Né? E você vê, ele ficou lá por dia. Acho que quantos dias ele ficou lá? Acho que 2 dias. Acho que foi uns... Nossa, 2 dias falando assim. Você imagina se você sumisse e sua mãe te encontrasse lá na Lagoinha pregando lá pro povo, 2 dias fora de casa. Acho que não valeria a pena. Ia tomar um couro. Quando chegava em casa. Ia tomar um couro. Será que Jesus apanhou também da Maria? Eu acho que não, né? Porque não podia dar uns puxão de orelha, será? Te dá uns puxão de orelha. Mas eu acho que ela deve ter dado umas broncas nele, não deu, não? Deu. Menino, você é louco, você quer me matar do coração. Fez, claro. Deve ter tomado uma bronca, eu acho. Deve ter tomado uma bronca porque a gente é mãe, né? Eu daria uma bronca. Mesmo que Jesus fosse meu filho, eu ia dar uma bronca. Você tá doido? Sim. E aí, depois disso, o único relato que a gente tem, né, dele enquanto criança foi nessa época. E depois ele cresceu, então ele só aparece pra gente mais ou menos com a idade de quê? De 30 anos, né? O ministério dele foi 3 anos, né? Sim, ele morreu com 33, né? Então começou a história dele a ser contada com 30 anos, né? E aí ele andou pelas nações, né? Pelas nações, assim, né? O território... Foi pra Roma. Então, pra onde mais ele foi, você sabe? Eu acho que ele foi pra Belém, é claro. Ele foi pra Jerusalém, ele foi pra Nazaré. É muita cidade pra eu lembrar. Aí outra, é muita estrada pra pouca perna, né? Imagina você andar tudo isso. Já pensou se a gente fosse daqui pro Brasil a pé? Não ia chegar nunca, né? Eu já desisti na metade do caminho, já. Também vai ter que nadar, né? Pois é, então, aí nem nadar eu sei. Pronto, aí já desisto na hora que chegar na beira da água. Mas aí Jesus faz milagre, né? Ele anda na água, ele passa por cima, ele sabe nadar, a gente não. Tem que pedir esse milagre aí pra Jesus. Me ajuda a aprender a nadar. Não precisa ser um milagre, a gente tem que aprender, né? Coisas que a gente tem que aprender. Então, depois disso, quando Jesus começou a aparecer, né? O que você sabe da história dele? Onde que ele começou a sua saga de pregar a palavra? Nos primeiros pregações dele não foi muito contado na Bíblia, mas a primeira assim mesmo, é que ele estava na beira de uma praia, ele estava sentado num barco, pregando mesmo. E mesmo background, para saber o que estava acontecendo, as pessoas que tinham aquele barco ficaram a noite inteira tentando pegar peixe, não conseguiram. E aí ele falou assim, pega lá vai pra lá e tenta pegar peixe. Quando eles pegaram a rede, estava cheia de peixe. Foi uma pregação assim grande dele. Não tinha muitas pessoas, mas tipo, realmente ele estava Que já mudando. começa com um relato onde ele já começa a fazer algumas coisas, né? Sim. Cumprir alguns milagres, fazer alguns milagres, né? E essa foi a história de Pedro. Sim. No barco de Pedro. Certo? E aí ele mandou Jesus mandou Pedro voltar para o mar para poder jogar a rede, né? E pegar os peixes. E disse para Pedro que Pedro seria quem? Pescador de homens. Pois é, e Pedro era um homem muito bravinho, né? Meio rebelde. E pra gente ver como que Jesus faz mudanças na vida da pessoa, né? Faz mesmo. Não, imagina. Naquela época, como que ele devia ser? Devia ser aquele cara chato, rabugento, reclamão. Imagina. A gente vê no The Chosen que ele tava lutando mesmo. É bravinho, né? Nos começos dos episódios, ele tá lá lutando pro dinheiro. Tem uma cena que é engraçada no The Chosen, que é Jesus sentado
E aí ele vai lá bravo porque ele tinha discutido com Mateus. Não sei se você vê. E ele Ah, quebra o galho na perna assim. E daí Jesus, tipo, dá uma risadinha, né? E aí ele sai bravo, quebrando o galho, e jogando. Tipo assim, é a essência dele, né? Ele não deixa de ter a essência, mas ele, com o tempo, mudou. Né? Ele aprendeu a acalmar, a amansar a fera que tinha dentro dele, né? Mas graças a Jesus, né? E nesse dia ele já conseguiu 2 discípulos, né? Que foi o Pedro e o irmão dele, né? Sim. Eu não lembro o nome do irmão dele. Acho que Pedro, Tiago. Pedro, Tiago, João. Tiago ou João? Tiago e João? Tiago ou João? Tiago ou João? Então, e aí já foram aí que começou ele encontrar os seguidores dele, né? E aí depois, assim, você lembra de alguma outra que ele fez que também foi bem... O primeiro milagre dele, que foi realmente bem conhecido, quando ele tornou água no vinho. Na Bíblia fala que ele fala assim: Senhor, tá na minha hora. Eu vou fazer me dá poder pra eu fazer esse milagre. Deus fala assim: vai fluir. Flua. Assim, vai pra cima. Sim. E aí, ele fala assim: enche esses 4 ou 6 de água. É um vaso, Barris, né? Eram uns barris. vasos de barro, né? E aí ele colocou a mão sobre. E aí falou assim: olha, de novo. E tava cheio de vinho. Acho que demorou um pouquinho pra gravar essa cena do Chosen. Eu ouvi falar que era suco de uva. Não sei se você já ouviu falar isso. Que não era vinho com álcool, era suco de uva. Eles usavam bastante vinho naquela época, sabe por quê? Sim. Por causa que naquela época não tinha o Espírito Santo. E quando a gente pega o Espírito Santo nós mesmos, às vezes a gente sente tonto, às vezes a gente sente maluco, às vezes a gente sente estranho, que é um dos sentidos do álcool, do vinho. Não tô falando que álcool é bom, mas tô falando que naquela época era uma coisa que fazia sentir como o Espírito Santo estava no seu corpo. Não tô falando que o álcool é bom pra você, é horrível pra nós, mas naquela época eles não sabiam disso. Então eles se embriagavam, bebiam e não tinham muito controle, né? E era tipo para experimentar como é que era o Espírito Santo, mas depois não precisava mais, por causa que Jesus morreu por nós e deixou o Espírito dele aqui, né? Sim, e nessa época ainda o Espírito Santo não habitava dentro de nós, né? Dentro das pessoas. Ele acompanhava e Deus mandava, mas ele não habitava ainda dentro da gente, né? Então é o que você está falando. E aí, depois disso, Jesus foi fazendo milagres, e aí foi causando raiva, né, nas pessoas, principalmente nos Os anciãos, políticos, né? nos políticos, porque na verdade Jesus morreu muito, né? Lógico que para salvar nossos pecados, para salvar todos nós, mas um dos motivos foi a política, né? O medo que eles tinham de perder o cargo deles, Sim. né? Mas Jesus já sabia que ele ia passar por tudo isso, né? E mesmo assim, ele enfrentou até o final, porque ele precisava ser homem, né, de carne e osso, para saber o que a gente sente, né? Porque a gente tem que ter um advogado no céu, né? Porque quando a gente for para a glória, nosso Deus, a gente vai ter que ter um advogado para defender a gente, né? Porque pensa, desde criança, tanto que a gente bagunça. Deus é o juiz justo. Pois é. Aí ele vai ter que ser nosso advogado, né? Deus é o juiz e Jesus é o advogado. E aí nós vamos ser os réus. Então Jesus vai poder falar: eu sei o que ele sentiu aqui, né? Porque eu já fui homem, eu fui de carne e osso, eu estive lá com eles, eu senti medo, eu senti fome, eu senti frio, eu senti tudo o que eles sentem e ele vai saber e poder defender a gente, né? Acho que de alguma forma, claro, nem Alguma tudo. forma, nem tudo. De alguma forma, mas nem tudo, né? Não significa que a pessoa pode fazer as coisas erradas e chegar lá no céu que Jesus vai defender você. Claro que não, né? Você já viu o seu pai te defende quando você faz coisa errada? Lógico que não, né? Então, aí você imagina, Jesus também vai fazer a mesma coisa, porque Deus é o Pai, né? E aí Deus é que vai cobrar da gente. Então a gente tem que fazer as coisas certas para também não pagar o preço, certo? E que mais?
Eu acho que Jesus, quando a gente olha pra ele, a gente já vê que ele é diferente. Quando a gente conversa com Jesus, se alguém conversasse com Jesus, naquela época fala assim, nossa, ele é diferente. Por causa que provavelmente alguém... A gente nunca vê na Bíblia um dia que ele tava Depressivo, depressivo, triste. triste, chorando, chateado. A única vez que fala que Jesus chorou foi o sentença mais curta da Bíblia, que foi Jesus chorou. Sim. E foi quando o Lázaro morreu. E Né? quando ele estava... Chorou, suou sangue, né? Então foram poucas vezes, né? Foram... Jesus teve que ser forte. Eu até percebi uma coisa. Quando Lázaro morreu, chorar quando alguém morre é coisa de mulher naquela época. Só que Jesus foi lá e falou, tudo bem chorar. É tudo Homem bem também chorar. chora, né? Homem também pode chorar. Nós somos humanos, a gente pode chorar. A gente pode ficar com raiva, só que a gente não pode deixar essa tristeza nos consumir. Sim. Depois que Jesus chorou, enxugou suas lágrimas e fez um milagre. Sim. A gente pode sentir sentimentos, só que a gente não pode deixar eles nos controlar. Dominar, né? Sim. É normal a gente ficar triste, a gente chorar, a gente ficar chateado, a gente ficar frustrado. Só que a gente não pode permanecer nesse Isso. sentimento, né? É igual quando exatamente. Jesus ficou bravo. Jesus chegou lá quebrando a mesa, quebrando tudo. Por quê? Porque eles estavam fazendo comércio na casa de Deus, né? Que no caso para nós seria como se fosse na igreja, né? Então eles estavam fazendo da casa de Deus um comércio e Jesus ficou muito bravo. Ele chegou e quebrou, levantou as mesas e aquilo ali foi, acho que, um episódio que só esse também, né? Que ele ficou bravo desse jeito. Então também ele pode... Ele Também quando Pedro mostra que cortou fica ele a falou orelha assim, do soldado, Pedro, né? por que você fez isso? Ele foi lá e arrancou a orelha do soldado, né? Ah, não, acho que não foi muito assim, não. Acho Será? que deve ter sido assim, quando ele cortou a orelha. Acho que Jesus só ficou assim, ó. Mas nem eu na causa, né? Nossa, eu já imagino assim, Pedro com a espada assim na mão cortou, aí o soldado correndo assim, só Jesus assim na frente, assim, ó. Não sabendo o que fazer. Sim, a gente não sabe, né? É tipo isso, que aí Jesus deve Quando a ter gente, olhado e quando a falado gente chega assim, lá em cima, a gente mas pergunta. nem eu na causa, Pedro, nem eu tô resolvendo, Quando a gente chega lá em cima, a gente pergunta. né? Tomara, né? Porque a gente vai ter muito tempo pra ficar perguntando coisa lá, né? A gente vai conhecer todo mundo. Vá. Ah, nossa, deve ser legal, né? O Jacó, vem aqui, me dá seu autógrafo. Um autógrafo. O Jacó. Ah, já pensou se a gente chegando só encontra essa galera? Meu Deus, hein? Acho Tá que bom, né? A gente vai ter Acho que alguém vai eternidade. perguntar coisa pra gente, tipo, Vixe. então vocês são da época do celular, né? Como é que funcionava? A gente O não que é quero uma saber. câmera? Pra que serve, né? E o que é Nike? Nike? O que é Adidas? Isso não existe, né? Lá nem vai ter, ninguém nem vai precisar disso, graças a Deus, né? Ninguém vai chegar lá com ouro, ninguém vai chegar lá com nada disso, né? Sim. E aí, depois disso, Jesus foi cada vez mais sendo conhecido, né? E além da fúria das pessoas, né? Jesus foi fazendo muitos milagres. E até chegar ao ponto de as pessoas perseguirem ele, né? E o final dele a gente já conhece, né? Que foi crucificado. E é uma história muito bonita, né? Que a gente ouve essa história e fala, eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Verdade. Né? A gente acho que desistia no meio do caminho, né? Acho que a gente não deixava nem chegar lá, né? Porque a gente já ia perder pro WO, né? Falar, não precisa ir não, vou para outro lugar. E a gente ia fugir. Acho que quando tá com a cruz assim, faz assim, ó, cair, aí o soldado vem me ajudar a sair correndo. Porque você vê, é difícil, imagina, né? A mãe dele vê toda aquela cena. Então, a gente tem que pensar muito, né? Sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz e dar valor. Por isso que a gente tem como mandamento honrar pai e mãe, né? Que nossos pais da terra, nossos pais verdadeiros, de carne e osso, pai e mãe. Assim como Deus honrou, Jesus honrou Deus, né? Ele foi obediente, foi até o final.
Foi. E muitas pessoas às vezes acham que quando ele fala, né, apartar de mim esse cálice, porque acha que ele estava com medo da cruz. Claro, Jesus deve ter ficado com medo, né? Ele deve ter falado, vai doer pra caramba, porque para quem não sabe, Jesus apanhou muito, né? Ao ponto de ficar até desfigurado. E pela maldade dos homens, né? E aí, quando ele fala isso, é mais pelo fato da presença de Deus, porque aquele momento Deus se afasta de Jesus, né? Por causa dos pecados. Então, quando as pessoas pensam que Jesus falou isso porque ele estava só com medo, não era. É porque ele não queria perder a presença de Deus, né? Que naquele momento ele se sentiu sozinho, né? Ele sentiu que não estava mais a presença de Deus ali. Por causa que tinha muito pecado sobre ele. Sim, porque o pecado do mundo foi sobre ele, né? O nosso, ele já estava pagando pelos pecados, ó, de 2024 anos depois. Agora você imagina esse tanto de gente, cara de pau, fazendo um monte de coisa errada, e Jesus já estava pagando pra gente, ó, lá atrás. Nossa dívida é grande, hein? Dá nem pra parcelar, né? Se parcelar, vai ter que viver um pouquinho mais. Não, aí a gente vai ter que pagar o resto na eternidade, quando a gente for daqui pra glória. Porque aqui verdade. a gente, no máximo, vai ter... Chega chorando nos 100 anos. Aí vai ser difícil a gente pagar essa dívida. Mas é uma dívida muito grande que a gente tem com ele, né? Então, a história de Jesus, ela é muito bonita, né? É pra gente aprender mais, saber mais quem é Jesus, né? E principalmente na questão do Natal, não é só a gente... É bonito, né? Os enfeites de Natal, eu acho lindo essas luzes, mas a gente lembrar realmente de quem é o aniversariante, né? Não é o Papai Noel. Você gostou aí do Papai Noel? Qual do seu tamanho, hein, bem? E falar nisso, você trouxe uma guitarra. Mostra pra gente na sua guitarra. Você vai tocar o que pra gente? Preparou o que aí pra gente? Vou tocar uma música aqui. Toca uma música aí em homenagem ao aniversariante que é Jesus. Esqueci a letra. Eu não sei como é que começa essa música. Você não lembra? Nossa, eu não lembro. Vai, como é que começa? Somos a igreja. Você vai cantar essa? Vou. Mas você não lembra a letra? Você lembra tudo, né? Você não lembra a mais fácil? Pega a mais fácil. Faz uma mais fácil. Ok. É mais facinho aí que nós toca todo dia na igreja. Você toca lá na... Poxa, cara, você é o músico da igreja. Você toca todo dia lá, rapaz. Toca um ali que nós estamos acostumados. Toca um que o pessoal conhece. É. Deixa eu ver. Não lembro agora qual. Ah. Qual que vocês tocam muito lá, né? Já sei. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que... Peraí. Esqueceu? Não, não tá afinado. Ó, meu... Aí, gente, isso aqui é músico, né? Achei. Ok, tá bom. Ficou bom agora? Você vai cortar, né? Você vai cortar, né? Eu vou pensar o que eu vou cortar e vou deixar. Ok. Ai. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro
mais precioso. Eita, aí, ó. Tá vendo? Bem certinho. Precioso. Ó. Você sabe mais alguma? Sei. Aí você canta. Isso, canta um pedacinho só pra gente. Qual é que você lembra mais? Tá vendo? Você toca demais. Sinful rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strengthful rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. We will wait forever. Our God. Preciso fazer isso de novo. Se você cortar isso daí, preciso gravar de novo, fiz a nota errada. O que foi errado? Eu nem percebi que tava errado. É essa nota aqui que eu tô fazendo errado, ó. Tô fazendo essa na hora errada. Ok, vai. Não, se eu pegar isso aí pra tocar, você vai ver o que é nota errada. Strengthful rises, we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Ai, vai. De novo. 1, 2, 3, vai. Strengthful rises, we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strengthful rises, we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, we will wait forever. Our God, our strong deliverer. You are the everlasting God. You don't grow weary. You don't grow weary and you won't. Oh, Deacon Brewster. parabéns. Segura aí. Isso. Segura. Valeu. Então é isso, né? A gente puxa aí pra você, baixa, aí. Então é isso, a história de Jesus hoje a gente contou do nosso jeito, né? Para as pessoas entenderem aí qual o Benny sentido. Lulu, hein? O bem. É Lulu e agora é bem também? A gente Bem, vai bem. criar o nome pro nosso talk, né? Você vai começar a me ajudar aqui, virar meu ajudante. O que você acha? Aceito. Aceita? Então, é isso. A gente passou um pouquinho aí para a galera a história de Jesus, né? Para que as pessoas também não fiquem só no sentido de Natal, que Natal não é só presente, não é mesmo? Sim. Natal também é reunir a família, né? Aproveitar o dia de feriado, juntar a família, Você tá passear, descansar, Você viajar, tá aqui, ó. Você comer. tá falando tudo. É pra ver ou é pra comer? É para ver ou para comer? Isso aí é piada do seu pai. Piada de tiozão. Eu nem falei nada. Então, é a piada dos tiozão que chega, é pra ver ou pra comer. E é isso. Nossa, se tivesse pra ver aqui, eu comeria. Ah, é? Nem foi uma indireta, né? A Eu próxima. nunca comi, mas acho que é bom. Ah, você não comeu bem? Nunca Da comi outra pra vez ver. você veio, você comeu? Nunca comi pra ver. É que você só ficou olhando, você não comeu, era pra ver, você ficou olhando, tá vendo? Nossa. Foi boa a piada, dá risada, viu? Ok. Olha, se você não rir, eu vou ser obrigada a demitir você ao vivo. Pera aí. Por que a árvore pequenininha não fala? Por que a árvore pequena não fala? Porque ela é muda. Não, porque ela é uma mudinha. Ah, então, porque ela é mudinha. Então, você tem mais alguma coisa pra gente contar aí, eu falar pro pessoal? Sim. Se inscrevam para o LuluCast para um contente maravilhoso dela. E agora vai estar muito maravilhoso por causa que vai vir muita pessoa famosa aqui. Eu espero. Profetizo sobre a sua vida, muita gente famosa vindo. Você já é famoso? Ué, claro que é. Pra mim você é famoso, pra mim você é importante. Sim. Não é mesmo? Sim.
aqui vem pessoas importantes para mim. Sim. Não precisa ser famoso, mas sim importante. Exatamente. Porque às vezes a gente, é igual a gente está falando da questão do Natal, às vezes a gente olha para as pessoas, né? Visando o que elas têm, visando às vezes a quantidade de seguidores. Sim. E às vezes pessoas tão mais simples te apoiam, te ajudam, né? E é essas pessoas que têm que ser importantes na vida da gente. Exatamente. Pessoas que estão ali todos os dias impulsionando a gente, dando força, né? E nos ajudando a crescer. Então é isso, gente. Segue, curte, compartilha e ativa o sininho, né? Tô fazendo negócio de youtuber agora. Tá virando youtuber. Sou youtuber agora, sou o Authentic Games. Montar o seu clã também. Você tem que criar o seu podcast. Só o bem. Ó, só o bem. Only Ben. Only bem. Only bem. É inglês, né? Desculpa. Eu não Sou bilíngue. Eu Sou não sou gringo. bilíngue. Gringo. Sou gringo. Ok. I'm gringo. Então vamos deixar uma mensagem pro pessoal. Vamos. De Feliz Natal, né? De um próspero ano novo. Mas até o ano novo a gente vai Você fala ou estar gravando. traduz? Tô brincando. Faz? Pois é. Vai. Você traduz então para seus amigos americanos. Vai. Come on. Fala, gente, desejo a vocês Guys, I wish you guys um ótimo Natal. a really, really, really good Christmas. Que você e sua família That you and your family possam estar juntos, can be together. comemorando essa data. Em Celebrating this day. Celebrating. O que eu disse? Comemorando essa data. Tô ficando velho, tá vendo? I'm becoming old. Não é pra traduzir, não. It's not supposed to translate that. Que vocês possam ter um dia agradável That junto, you guys can have like a wonderful year and a day junto com a sua família, with your family, com seus amigos, friends, né? E que você dê valor a pequenos e grandes momentos, and give value to little and big moments. junto a pessoas que vocês amam. Together with people you love. Porque esse é o verdadeiro presente. Because that's the real gift. Estar perto It's close de pessoas of people que amam a gente e que a gente ama também. that love us and you love too. Aí, gente, começa a trazer você fazer entrevista com os americanos. Pode ser? Let's go. Aí, viu? Já converteu, já não tá nem falando mais português. Here we go. Então é isso, gente. A gente vem aqui para contar um pouquinho da história de Jesus, né? Para ter um entretenimento um pouco mais leve, Yeah. né? Outro dia você vai voltar, contar um Vamos. pouco de você e a gente vai conversar um pouco mais, Sim, se Deus quiser. né? Se Deus quiser. E hoje foi só para descontração mesmo, né? Sim. Para alegar o Natal da galera, vendo a gente, vendo o meu galã aqui, me ajudando a traduzir. E as próximas a gente vai arrumar alguém americano para você traduzir também. Então é isso, gente. Eu agradeço vocês por estarem aqui, por assistirem o nosso canal. Segue, curte, compartilha. Fala bem. Segue, curte, compartilha em inglês. Follow, subscribe, hit the like button, turn on the notification bells and share. É isso aí, o que ele disse. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês assistirem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para vocês acompanhar um pouco mais, né, das nossas entrevistas. Então, desejamos a vocês, né, Feliz Natal! um Feliz Natal e o ho, ho, ho. É sua língua. É sua língua. Sua língua. Então, um Feliz Natal para vocês, Ho, ho, ho. né, e vocês entendam e comemorem o nascimento de Jesus realmente, porque ele veio, nos salvou, e a gente está aqui e devemos graças a ele, todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias. É isso aí, gente. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Peace out.